Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaip. Uma notícia que já passou até um tempinho desde que foi anunciada, né? Tinha tanta coisa acontecendo, a corrida da Indy, o jogo do Atlético, que não deu tempo para comentar na hora. Matthias de Ligt é um novo reforço do Bayern de Munique, uma contratação de 70 milhões de euros, mais 10 milhões em adicionais, totalizando 80 milhões de euros, a mais cara transferência da história do Bayern de Munique, que reforça ainda mais sua defesa. Um jogador que ainda está dividindo opiniões depois dessa passagem pela Juventus, que foi muito questionável, mas se tem um lugar que ele pode recuperar muito bem seu futebol, sem dúvida é o Bayern de Munique, que tem agora uma qualidade, uma profundidade invejável em sua zaga, né? Realmente, você perde o Sul, que é um baita zagueiro para um rival, e traz o De Ligt como, assim, reposição, um cara de 22 anos, com teto de produção altíssimo. Isso mostra o padrão Bayern de contratações. E se era um momento para gastar um pouquinho mais de dinheiro, eu acho essa uma aposta válida, embora tenha seu risco, né? Então, assim, o De Ligt é um jogador que explodiu no Ajax do Erik ten Hag, aquele Ajax semifinalista de Champions. Muita gente tratava ele como um zagueiro geracional, o cara que seria o zagueiro dos próximos anos, e a Juventus o viu assim e ofereceu uma montanha de dinheiro para tirá-lo do Ajax. Não me lembro as cifras hoje, mas certeza não foi barata. É só lembrar que o Frank de Jong também saiu por uma fortuna para o Barcelona. Então, assim, eles contrataram ele para a Juventus, porém os desempenhos não foram muito satisfatórios, a um ponto de que ele nem foi um titular absoluto na Juventus, né? Quando se pagou o que pagou por ele, se esperava que ele fosse colocar um dos jogadores da dupla veterana, Chiellini e Bonucci, no banco, e ele não fez isso, né? A gente viu vários jogos, inclusive dessa última temporada, em que Chiellini e Bonucci eram titulares, e ele sofreu algumas vezes com lesões, né? Que acontece, né? Zagueiro ainda mais, né? Um cara que é uma posição muito física. Então, ao meu ver, o Matthias de Ligt foi uma promessa que não vingou na Juventus, né? E essa atuação que ele teve no 4-2 da Inter de Milão, na final da Copa da Itália, foi um desastre, né? E assim, o De Ligt é um cara que tem um teto de produção muito alto. Teve jogos pela Juventus que ele foi muito, mas muito bem. Mas teve jogos que ele foi mal, e quando ele era mal, a gente lembra das cifras que a Juventus pagou. Então ficava aquele negócio, cara. É assim, ele se esperava que fosse um cara para assumir a posição da Juventus e ser um jogador por muito tempo. Mas no final das contas, a Juventus acaba abrindo ele para negociações e ainda consegue uma boa grana. Falava assim, a princípio, de 100 milhões de euros pela contratação dele. A princípio era o Chelsea interessado, né? O Thomas Tuchel não queria o Condé, ele resolveu ir atrás do Matthias de Ligt, porém a Juventus fez jogo duro, o Bayern entrou na disputa e o Bayern acabou convencendo mais com o projeto assim que o Brazzo, né, que é o diretor de futebol, apresentou para ele. O Brazzo recebe muitas críticas porque não conseguiu manter o Lewandowski no time, mas que janela de transferências o cidadão faz. Sadio Mané, Gravenberch, traz agora também o Matthias de Ligt. Não foi só isso, não. Então, assim, o Brazzo é um excelente diretor de futebol. Eu até caio um pouco nessa narrativa de que ele não era tão bom assim, mas é assim, obviamente complicou um pouco a situação com o Lewandowski, mas achei errado jogar toda a culpa nele, vendo que o jogador forçou abertamente uma saída. Então, assim, tem coisas que não estão no controle da diretoria de futebol, mas essas últimas contratações do Bayern é difícil de criticar. Um time que opera de uma maneira incrível, sempre consegue grandes reposições para suas saídas, é um time que sempre está contratando muito bem, mantendo o nível lá em cima. Embora, a meu ver, hoje não tenha um centroavante referência, um artilheiro nato para comandar esse ataque, eu acho que é uma coisa que o Bayern vai resolver daqui a pouco, porque o Bayern sempre dá um jeitinho de fazer isso, né? Mas o fato é que o Bayern de Munique traz um zagueiro que precisa ser recuperado, né? De voltar a ter aquele desempenho, aquele potencial que a gente via no Ajax. E acho que ao lado de um coletivo desses, né, de um ambiente diferente de trabalho, de gestão, ele pode reencontrar sim seu melhor futebol. Acho que é uma boa mexida para a carreira dele e também para o Bayern de Munique a contratação de Matthias de Ligt. Lembrando, 22 anos apenas, muito futebol pela frente, tem uma margem boa de evolução. Vamos ver se o Julian Nagelsmann consegue extrair o melhor futebol dele. Nagelsmann que também não acho que está pressionado no cargo, não acredito tanto nisso, mas ele está precisando mostrar mais serviço e recebe bons reforços nessa janela. Perde o Leva, que realmente sente bastante, mas não é o fim do mundo, visto que o Bayern ainda tem um elenco muito qualificado em mãos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.